Boa noite a todos. Como foi anunciado, cada quarta-feira, nós estamos trabalhando com o livro de Evangelhos. Amém. Eu vou ver também se é o Luiz também trabalha um pouco esse livro. Porque existem pessoas que não vêm na quarta, mas vêm domingo, né? E é um livro que remete os últimos acontecimentos antes da volta de Cristo Jesus. Então, a gente está ciente disso. Como foi falado pelo presidente aqui, no domingo passado, nós somos um movimento profético, né? Amém. E por ser um movimento profético, nós temos que entender de quê? Profecias. Profecias. Se é um movimento profético, precisamos entender de profecias. E a gente sabe que o inimigo, ele tem trabalhado como nunca para que a igreja ela não venha entender isso. Então, é uma guerra, uma luta, né? Nós estamos falando aqui. E orando por pessoas que hoje têm dificuldade de estar aqui até no sábado, né? Dificuldade de receber um convite. Como o caso da Ana aqui, né? Isso é obra do inimigo, irmãos. Tem colocado uma multidão muito grande. E eu estava falando até com o meu filho, com a minha esposa, que será que as pessoas elas vão acordar só quando a crise mundial bater na sua porta? É uma pergunta. Quando a crise mundial bater na sua porta, se você não estiver preparado, você vai negar Jesus. Isso é claro. Se eu estiver preparado, eu vou negar Jesus. Não será uma negação assim, eu nego a Jesus. Não. Será através das nossas atitudes, o que nós vamos aceitar. Então é importante isso, né? E temos um curso de quarta-feira que tem trazido aqui para a igreja, né? Essas orientações, essas mensagens, mas é uma luta, irmão. As pessoas no curso de quarta-feira, elas se sentem desanimadas de vir à igreja, é ou não é? Isso é obra de quem? Do inimigo. O que é falado aqui às quarta-feiras sobre Apocalipse, se me convidarem para uma igreja que não é nossa, e eu falar assim, olha, toda semana eu vou vir aqui nessa igreja explicar. A igreja vai lutar nessa igreja dessas pessoas, para ouvir o que a gente já sabe. Então é uma guerra espiritual. É mesmo. Ah, mas irmão Alex, eu já sou da igreja, eu preciso saber. Você precisa saber, porque você precisa o quê? Ensinar. Irmãos, nós estamos vivendo uma real situação onde pessoas mal intencionadas se falam mal da igreja, pessoas com nome de igreja acreditam e deixam de vir. Você sabia disso? Nós estamos vendo hoje um misto de falsos mestres dentro dos podcasts, nos seus celulares, cada um falando uma coisa e muito do povo de Deus do que? Acreditando. Então vamos tomar cuidado, tá bom? Vamos orar nesse momento para ver a palavra. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome. Mais uma vez, muito obrigado por nós estarmos aqui, diante da sua presença, Senhor. Amém. Senhor, como o Senhor tocaste no meu coração, eu também quero trazer aqui ao domingo, alguns domingos, uns estudos, talvez uma recapitulação daquilo que foi falado na quarta-feira. Amém. Para que as pessoas possam ter também, que vem ao domingo, a oportunidade de aprender sobre o que realmente está para acontecer e nós precisamos nos preparar. Oro mais uma vez para que o Senhor derrama sobre os nossos corações a tua bondade, o teu amor, para que possamos também compartilhar o teu amor e a tua bondade para as pessoas. Amém. Por essas coisas que pedimos no nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Então, eu já quero aqui, eu vou ler aqui a Bíblia, mas antes, eu quero ler aqui algo, onde a gente falou na semana passada, sobre a importância, né, dos livros proféticos. A página 11, aqui a minha página 11, a última crise na Terra. E a irmã White, ela comenta aqui que
nós devemos fazer algo nesses últimos momentos, o povo do Senhor. Estudar os livros de Daniel e Apocalipse. Mas, irmão Alex, eu não estou tendo tempo nem para ler a Bíblia. Como que eu vou me concentrar nos estudos do livro? Então, muitas das vezes, se você não está tendo tempo para ler os livros de Apocalipse, é uma oportunidade, né? E você pode fazer um trabalho maravilhoso. Qual é o trabalho maravilhoso que você pode fazer? Falar com a sua vizinha, falar com o seu vizinho, falar com o seu irmão, falar com a sua irmã, falar com o seu amigo, falar com alguém que fala, olha, todas as quartas-feiras, lá na igreja de Marechal, a minha igreja, está tendo estudo profético. Você quer compreender mais o livro de Apocalipse? E é um convite, é uma obra, é um trabalho que a gente está fazendo. A gente precisa divulgar mais o quê? O nosso trabalho. Hoje a igreja está muito tímida na pregação do Evangelho. Nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos informar as boas novas de salvação. Então o irmão Mike fala assim, ó, e eu vou falar uma coisa aqui bem interessante, que muitos irmãos aqui não sabiam. Aqui fala assim, estudando os livros de Daniel e Apocalipse, há necessidade de mais profundo estudo da palavra de Deus, especialmente os livros de Daniel e Apocalipse, devem merecer a nossa atenção, como nunca antes na história de nossa obra. A luz que Daniel recebeu de Deus foi dada especialmente para esses últimos dias. Certo? Por que o livro de Daniel é tão importante? E por que o livro de Apocalipse é tão importante? Leamos e estudamos o capítulo 12 de Daniel. Ele contém uma advertência que todos nós precisamos compreender antes do tempo de angústia. O último dos escritos do Novo Testamento está cheio de verdade, cuja compreensão é necessária a todos nós. Então, irmãos, aqui fala, as predições do Apocalipse que ainda não se cumpriram, logo se cumprirão. Essa profecia deve ser agora estudada com diligência pelo povo de Deus. Quem é o povo de Deus? Nós. Somos nós. E também deve ser compreendida claramente. Ela não encobre a verdade, né? Ela não encobre a verdade, mas nos previne com clareza, revelando o que haverá no futuro. Então, tanto o livro de Daniel como o livro de Apocalipse merecem o que? A nossa atenção. Eu gostaria de abrir a Bíblia aqui com vocês, no livro de Daniel, capítulo 12. Vamos lá, para a gente trocar a Bíblia aqui. Daniel, capítulo 12. No capítulo 12 de Daniel, nós vimos aqui, nós estudamos aqui, nós já estudamos muitas coisas. Tem como título o tempo do fim, correto? Sim. Mas tem uma profecia aqui no livro de Daniel, capítulo 12. Eu vou dizer o versículo ainda. Tá? Aqui diz o seguinte, no capítulo 12, eu quero ler uma profecia aqui com vocês, para que vocês possam entender em qual é o tempo que nós estamos vivendo. Tá bom? Versículo 9, 12, 9. Capítulo 12, versículo 9, diz assim. Ele respondeu, vai, Daniel, porque as palavras estão encerradas e seladas ao tempo do fim. Então Daniel queria compreender tudo que ali foi mostrando para ele. E o Senhor disse claramente para ele que ele não compreenderia. Então vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão com perversidade, e nenhum deles entenderá, mas os sábios o quê? Entenderão. Os sábios vão entender. Versículo 11.
Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Gravou aí? 1290 o quê? Dias. Bem-aventurado o que espera e chega até o quê? 1335 dias. Mais 45 dias. Ou coisa, né? Vamos lá. Tu, porém, segue o teu quê? Caminho até o fim. Pois descansará, e ao fim dos dias te levantarás para receber o quê? A sua recompensa. A volta de Jesus Cristo. Então aqui tem alguns dias. Nós compreendemos muito bem, você lembra? Um tempo, 2 tempos e metade o quê? De um tempo. Que corresponde a quantos dias? 1260. 1260 dias. A gente compreende muito bem isso. Que vai do ano 538 até que ano? 1798. Né? A supremacia dos papas se encerra. Correto? Mas aqui também tem duas profecias voltadas a dias diferentes dos 1260 anos. E nós vamos aprender rapidinho isso aqui na prática. Quer ver aqui? Ó, versículo 11. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, o que era o sacrifício diário? O sacrifício diário, igreja, era o que o sacerdote fazia. Você lembra? Todos os dias se sacrificava o quê? Um cordeiro. De 9 da manhã, 3 horas da tarde. Todos os dias. Esse sacrifício diário representava quem? Jesus Cristo. A intercessão. E é a intercessão, né, desse sacrifício por nós. Cristo, ele fez isso na cruz do Calvário? Ele fez. Mas aqui está dizendo que essa desolação da abominação, a abominação da desolação, iria tirar isso. Tirar em que sentido? Iria tomar o lugar. Opa, tirei o sacrifício diário e entrei agora no lugar desse de quem? De Jesus Cristo. Né? Entrou no lugar de Jesus Cristo. A partir de que data? A partir do ano 538. Foi feita a supremacia dos papas e todo o perdão que a pessoa deveria buscar em Deus, em Jesus, ela primeiramente buscava onde? Nesse falso sistema. E o falso sistema trabalhou durante um período de 1260 anos. Isso somente acabou quando Napoleão Bonaparte, ele fez o quê? Invadiu Roma e prendeu o Papa, que era o cabeça daquele momento. Então, nesse momento, houve uma ferida o quê? Mortal. Pronto. Olha comigo aqui. Depois do tempo em que o sacrifício diário foi tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda o quê? 1290 dias. É diferente de 1260. O que a igreja, estudando os fatos, as histórias, entende? Que na invasão das tribos bárbaras, antes de chegar à supremacia dos papas, houve um período que as tribos bárbaras começaram a cair. Não caiu tudo de uma vez. A última que cai, se você não quiser, os ostrogotos e os vândalos, são 2 tribos que caem. Eles caem a partir do ano 538, que surge a supremacia. Mas antes, quantas tribos eram? Eram 10. Então cada tribo foi caindo. E isso começa a partir de que data? 508. Então a partir do ano 508 da nossa era, depois de Cristo, as tribos bárbaras começaram a ficar enfraquecidas. Então, se você pegar, você pode pegar essa calculadora e fazer esse cálculo. Se você pegar 508, somar mais 1290, você chega em que data? 1798. Mas em 1798 não foi somente o quê? A queda de quem? A queda
da supremacia do Papa. Em 1798 começa o quê? O tempo Do fim. do fim. Então aqui diz o seguinte, ó. Depois do tempo que o sacrifício dela foi tirado e pós-abominação isoladora, haverá ainda o quê? 1290 dias. Houve, né? A partir do ano 508 até 1798, 1290 dias. Quando houve, né, pela invasão da França, né, e derrubou ali Roma, a cada supremacia dos papas, começa então o quê? Tempo do fim. O tempo do fim está sendo colocado nessa data aqui. Não é só a supremacia, o golpe mortal, mas também se inicia o quê? O tempo do fim. E aqui ainda é exprimido para Daniel o seguinte: bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Pega a mesma data de 508 e coloca 1335 dias, você chega em que data? Bem-aventurado que chega até ali. Você chega até 1843. O que estava para acontecer? O que estava sendo divulgado? A volta de Jesus. E então as pessoas estavam o quê? Felizes, porque Jesus iria voltar. Bem-aventurados que chegam até lá. Bem-aventurados que esperam esse tempo. Porque algo estava para acontecer. Não era mais o quê? Não era mais o tempo do fim. Iria se iniciar agora o quê? O juízo. O juízo. Aquele movimento estava próximo a descobrir algo. Que naquela data, após 1843, iria se iniciar o juízo investigativo. Por isso, que a palavra para Daniel, isso não é para o seu tempo. Não é para o seu tempo. Você tem que encerrar. Não há necessidade de você compreender na íntegra o que vai acontecer. O que você teve que revelar, você já revelou. Agora outro irá revelar. Quem iria revelar e dar continuidade? João, um dos apóstolos do Senhor, na ilha de Patmos, que iria informar o que estaria acontecendo, que iria dizer a partir do ali, de Apocalipse 14, versículo 6, né? Que viu um anjo pelo meio do céu. Ali começaria, porque há uma urgência. Irmão, se o juízo começou, tem que ter o quê? Uma urgência. Os mortos salvos começaram a ser o quê? Julgados. E os seus registros de pecado, que ali continha nos seus livros, começaram a ser o quê? Apagados. E chegará um dia, a gente não sabe o que está acontecendo no céu, que chegará o quê? A vez da sua igreja. Tudo está cronometrado. E você precisa compreender que a partir de 1844 começou um juízo. E esse juízo não vai durar mais 100 anos, esse juízo não vai durar mais 50 anos, esse juízo, porque existe um limite. Existe um limite que Deus, na eternidade, já estipulou. Vai até aqui. A taça da iniquidade, ela não pode ficar entornando e o céu sem se movimentar. Quando chega a taça da iniquidade, o que acontece? O Senhor entra com o seu isso. Deus é um Deus longânimo. A volta de Cristo Jesus, se você estuda profundamente Apocalipse, Daniel, as histórias da nossa igreja, você entende muito bem que Jesus Cristo veio até o que, Marcelo? Voltar. Mas não voltou, porque a igreja em si não estava o quê? Preparada. Mas existe um limite. A igreja, que somos nós, se preparando ou não, existe o quê? Um limite. E estamos no limite. Porque se nós temos na palavra do Senhor que o 7º milênio é onde? No céu. É no céu, é no céu. Que nós temos
do espírito de profecia, que são só 6.000 anos de pecado, é só 6 o quê? Irmão White, irmãos, eu não sei porque eu não estou se falando nisso. Isso nem é marcado. Guilherme Miller ficou apavorado quando ele compreendeu algo e travou com aquilo ali. Ó. Eu não posso contar isso. Porque ele entendeu que algo iria acontecer, mas ele entendeu que era a volta de Jesus, como o prefeito falou aqui no domingo. Mas não era a volta de Jesus Cristo, ele acertou na moça data. Era o que? O juízo investigativo que iria começar. E ali, irmãos, a gente sabe que na data certa começou no dia 22 de outubro de 1844. Onde Samuel, o novo, falou assim: não, naquela época lá, a data era o quê? Diferente. Era o dia 10 do 7º quê? Mês. Se você colocar isso na realidade hoje, é 22 de outubro. Ah, tá. Então, no dia 22 de outubro, bateu certinho. Jesus Cristo está no lugar santo e entra no lugar do quê? Santíssimo. Ponto. E nós temos profecia dizendo que o 7.000 anos milênio é o quê? Certo. E irmão White fala, irmão, não sei o que eu estou falando aqui, é um grande conflito. E irmão White fala que da queda de Adão até o batismo de Jesus bate 4.000 anos. Isso são 1.000 anos do quê? 6.000 anos do quê? Pecado. Não é marcar data, é analisar a possibilidade. E Jesus Cristo foi batizado em que ano? Isso aí caiu o queixo. No ano 27. Nós não estamos falando profecia. Ano 27 foi. E no ano 27, quando ele foi batizado, nesse mesmo ano, depois que ele foi tentado, ele foi aprovado para continuar a sua obra, ele entra o quê? Numa sinagoga, pega o livro de Daniel. Aquilo foi uma coincidência? Isaías. E lê o livro não de Daniel, lê o livro de Isaías, e ele fala o quê? O Espírito do Senhor está sobre mim. E ele me ungiu para pregar o quê? As boas novas de salvação. O Senhor Jesus Cristo estará cheio do poder do Espírito Santo. Tudo começou a partir do ano 27. Ele diz que se cumpriu aquilo ali hoje, né? E aquilo se cumpriu hoje. Coloca mais 2.000 anos e você chega em que idade? É só começar a estudar. Por isso que a irmã fala, olha, no final dos tempos, comece a estudar profundamente o livro de Daniel. Está escrito aqui, irmão. Eu não estou inventando nada. O livro de Daniel, o livro de Apocalipse. Comece a estudar. Leiamos, né? O capítulo 2 de Daniel, ele contém uma advertência que todos nós precisamos compreender antes do tempo de angústia. Você precisa compreender. Haverá um tempo limite. Ninguém aqui está marcando data, mas que possamos estudar o que está para acontecer. A proximidade. Ninguém aqui está dizendo que Jesus vai voltar no ano 2007. Você pode marcar a data. Mas a proximidade está vendo, irmãos. E a gente ignorar isso seria o quê? Não. Então temos que estudar profundamente. Nós temos o espírito de profecia. Nós temos as orientações bíblicas. Precisamos sentar. Por quê? Quando você entende que algo grande está para acontecer, então você tem que fazer o quê? Colocar a casa o quê? Em ordem. Eu não entendi porque Guilherme Miller sabia que podia marcar a data e se colocou achando que ia voltar nessa data. Guilherme Miller, ele entendeu claramente que Jesus ia voltar, mas ele não é que marcou uma data, ele não marcou uma data específica, não foi Guilherme Miller. Guilherme Miller falou que Jesus Cristo voltaria entre 1843 e 1844. A Bíblia fala assim: o dia E a hora? e a hora, ninguém sabe. O dia e a hora. Mas diga uma coisa, Virgínia, quando as pragas começarem a cair, foi na história, né, que teve, né? sim, Aí ainda faltou a
sair decreto dominical, Na história dele, né? o que você vai entender? Decreto dominical sai hoje, novembro. O que você entende? Você vai dizer assim: olha, não dou 3 anos. É não, isso vai acontecer com a gente. Não dou 3 anos, sai o decreto dominical, não tem mais nada para Não acontecer. tem mais nada. Então você vai ver os sinais. Entendi. Então o Guilherme se travou com aquilo, não vou poder falar. Mas ele chegou aqui uma data. E ele entendeu que nessa data seria a volta de Jesus. Ele não marcou o dia e a hora. Eu penso assim, Alex, tudo que envolvia o povo de Israel era sombra. Sim, Então, o que acontecia com o povo de Israel quando dava-se o dia do Yom Kippur, que era o dia do juízo? O povo ficava como? Em espírito de oração, porque eles estavam sendo julgados. sim, Tinha todo aquele ritual dentro do santuário. Se aquilo ali era uma sombra, no original não deveria acontecer a mesma coisa. Só que o original deveria ser algo, né, que abrangesse o quê? Todos os povos. sim. Então, aquela onda ali que Jesus Cristo vai voltar, fez com que todos os filhos de Deus se preparassem. Todos eles ficassem de que forma, Alex? Se Jesus Cristo está voltando, como é que você ia? Sim, Eu estou com um problema com a Virgínia, eu vou fazer o que lá? Eu estou com um problema com fulano. Eu não ia botar minha casa em ordem para Sim. resolver isso tudo? Por isso que eu acho que Deus permitiu o desapontamento, Alex. Sim. Por quê? Era o que acontecia com o povo de Israel, aconteceria também ali. E eu vejo, Alex, que nessa profecia das 1.300 tardes e manhãs tem a ver também com a volta de Jesus. Por quê? Porque o juízo é que vai dizer quem vai e quem fica. Porque o juiz é que vai determinar. Então ali foi o pontapé inicial para ver quem vai subir com Jesus ou não. sim. Né? Sim. Desde Abel até quando a porta da graça se fechar. Porque Deus, irmão, Ele não fará nada sem antes venha falar primeiro com quem? Com seus servos, quem? Os Os profetas. profetas. Então nós acreditamos verdadeiramente no que foi escrito. Então nós temos que ter uma proximidade. Deus não vai deixar o seu povo às cegas. Deus, ele tem um cronômetro. Se você for ver na Bíblia, as profecias elas resumem em cálculos, em cima de cálculos. E você entende que através dos cálculos que ele fez, ele chegou em datas, ele chegou em anos, entendeu? E era para ele pregar isso. A gente não, como adventista, a gente não marca a data, mas nós estamos vendo, mais do que muitos que estão lá fora, uma possibilidade, porque o povo que está lá fora não sabe o que significa o dia, o tempo do fim. O povo que está lá fora não sabe o que é o juiz investigativo. O povo não sabe nada. O juiz investigativo, ele está vamos dizer assim, para com os mortos salvos acabando. Vai começar pela igreja verdadeira que somos nós, mas muitas das vezes nós estamos o quê? Domingo. E nós estamos tendo uma possibilidade do tempo, dos 6 mil anos de pecado. E uma coisa, Alex, que eu fico maravilhado Deus ele falou que ele poderia voltar nos dias de Ellen White. Sim. A parábola das 10 virgens diz que o noivo se atrasou. Então, se era para ele ter voltado na época da irmã Ellen White, isso já tem 106 anos, mais ou menos, 106 anos já de período de tardança. Sim. Quanto tempo isso vai ainda? Não tem como. Então, a gente sabe muito bem, Está tudo aí as Já caras, contagem. Alex. Entendeu? A contagem ela está quase no seu fim. Não é marcar data. Porque as pessoas falam, você não pode marcar data, mas as coisas estão acontecendo. Você não pode marcar data. Jerusalém foi cercado. Você não pode marcar data, está ali. Vai ter pessoas que quando sair o decreto dominical, você não pode marcar data e vai estar vivendo a mesma coisa. Vai estar vivendo a mesma coisa. Você não pode marcar. O negócio está ficando ruim, o negócio está ficando. As leis estão acontecendo, você não pode marcar nada. Irmãos, nós estamos na porta. A igreja, essa timidez que a igreja hoje está tendo de pregar essas verdades que deveriam, isso é proposital. Se você estudar a fundo, você vai ver um grupo de jesuítas freando a nossa igreja. Isso aqui é outra coisa que está acontecendo, freando a nossa igreja para que as verdades não venham ser o quê? Faladas, irmãos. Foca para cá. Não foca para cá, não. Mas nós temos que falar, irmãos, quarta-feira que vem, domingo, a gente vai dar um pouco de continuidade. Amém. E vamos continuar batendo nessa tecla aqui para a gente tirar
as nossas dúvidas, fala um pouco mais desse tempo aí que nós estamos à porta com a palavra de Jesus. Tá bom? Vamos orar, 8:08. Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor nosso Deus, não é um tema fácil de explicar, Senhor. Verdade. É um tema que envolve cálculos, profecias, não é um tema simples, mas nós temos os escritos também, o espírito de profecia que nós temos, como os livros inspirados do Senhor para a própria igreja. E nós lemos muitas vezes o que a tua serva fala sobre o tempo do fim. E nós precisamos, Pai, ouvir. Se a gente não sabe ainda explicar para as pessoas, a gente precisa ouvir para aprender. Porque o tempo da volta de Cristo Jesus está próximo. Amém. Pai, as coisas vão acontecer de uma forma muito rápida. Verdade. É o Senhor ainda que está freando a soltura dos ventos, Pai. Como Jesus falou, Pai, ainda não. Foi pelo meu sangue. Pois a igreja não está preparada ainda. Haverá um tempo muito difícil, Senhor. Estava hoje sentado com meu filho, conversando no pôr do sol, falando para ele, olha, aprender a lidar com o cansaço, a demora e a fome, não será para qualquer um. Não será, para estar ali, junto dos 144 mil selados, que vão proclamar as boas novas de salvação, Deus vai escolher a dedo. Não é qualquer um. Porque esses homens e mulheres, eles vão estar dispostos a morrer em prol da obra, a viver em prol da obra hoje e a morrer em prol da obra no futuro bem próximo. Então nos ajude, né? Porque nós queremos ser contados esses 144 mil selados. Tá? Amém. Queremos pregar as boas novas de salvação. Então, Senhor, perdoa onde nós temos falhado. Seja conosco, seja para a tua igreja. E nos leve agora na cultura dos seus santos anos para os nossos lares. Para essas coisas que pedimos em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Lembrando que no próximo sábado teremos a comemoração do Dia das Mães e teremos um café da manhã aqui, a partir de que hora? 8h30, né? 8 horas, 8h30? 8 horas, né?